da importância de entendermos isso para algumas profissões, agora eu vou dizer o seguinte: a importância de entender o clima e o tempo está relacionado também à questão de cidadania. O efeito estufa é simples, não tem muito segredo. Vou dar alguns exemplos básicos. Primeiro, veja aqui, o nosso planeta ele está afastado do Sol, vou pegar você como exemplo, numa distância perfeita, que se ele estivesse um pouco mais próximo, a Terra ia aquecer, ia derreter tudo, e se ele estivesse distante, tudo estaria frio, certo? Então, a posição que nós estamos, que é o terceiro planeta na ordem, em direção ao Sol, mais ou menos 150 milhões de quilômetros, por isso que a luz do Sol demora 8 minutos para bater aqui, do momento que ela sai e até chegar na Terra, é 8 minutos mais ou menos esse tempo que ela leva. Só que quando ela chega na Terra, existe uma camada ao redor desse planeta, tem uma atmosfera que protege de muitos raios, que faz uma filtragem desses raios. Vou dar um exemplo para você entender. Pense, chegou, estacionou o carro no sol. Se você estacionou esse carro no sol, ao meio-dia, meia hora depois tente entrar novamente nele. Aquele mormaço, você espera aquele calor passar para que você entre. O que aconteceu ali? O raio do sol, ao passar pelo vidro do carro, vamos pensar que esse vidro do carro é a atmosfera que está abraçando a Terra. Quando ele passou pelo vidro do carro, ele vai mudar a sua frequência. Como assim mudar a sua frequência? O raio do sol vem em ondas, embora você não veja. Ele está literalmente em ondas. Quando ele entrou na Terra, ele altera o comprimento dessa onda. Como assim? Veja no desenho que vamos colocar aí na tela para vocês, onda curta e onda longa. O raio do sol viaja como essas ondas aí, ondas curtas e ondas longas. E ao passar pela nossa atmosfera, ele vai mudar. E quando mudar o comprimento dessa onda, no caso do carro, ele vai bater lá no estofado, imagine que aqui tem um estofado, e a hora que ele voltar para o vidro, ele não vai conseguir passar, porque mudou o comprimento. Então ele vai ficar batendo no estofado desse carro, e no painel e tudo mais, e no vidro, como se fosse um micro-ondas. E aquele ar ali dentro vai superaquecer. No caso do nosso planeta, voltando um detalhe. Se você deixar uma janela aberta, um pouquinho, 2 centímetros aberto, esse raio do sol bate no estofado do carro e dá um jeito de sair. Aquece menos, não é verdade? Faça o teste, tá bom? No caso do nosso planeta, não dá para deixar uma janela aberta em algum lado. O que acontece? Nós, seres humanos, estamos, pelo menos nos últimos 100 anos, estamos jogando para a atmosfera um monte de partículas que durante milhões de anos estavam guardadas. No caso, o petróleo. Hoje quem polui, pessoal, quem está poluindo o planeta, não é mais a indústria. Quem está poluindo o planeta é o carro. Cada vez que você acelera, cada vez que o teu pai, a tua mãe, um amigo seu acelera no carro, ele está jogando para a atmosfera partículas. E essas partículas vão ficar pairando no planeta. E lembra que eu disse antes que o raio do sol aquece essas partículas? O que vai acontecer? Além dele aquecer essas partículas, ele altera essa estrutura. E alterando essa estrutura, o raio do sol vai vir, passou por essa camada, altera o comprimento de onda, bate na Terra e na hora que ele volta ele não consegue sair. Não tem ali uma maçaneta ou um controle remoto para você abrir o vidro. Se ele não conseguir sair, esse raio do sol ele vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. E o que vai acontecer? Muda o clima em nosso planeta. Veja essa animação que a gente vai colocar para vocês aí, justamente sobre a entrada de raios do sol e a saída desse raio do sol no nosso planeta. Acompanhe, para você gravar e não mais esquecer.
Tudo bem? Observou? Então, ficou claro para você a partir de agora que esses raios do Sol vão aquecer e vão alterar o clima. E daí, se alterar o clima? Turma, voltando aqui ao nosso globo. A geleira, que eu disse para você lá no início, que existe aqui no Polo Norte e que existe aqui no Polo Sul, e a grande quantidade de Sol que existe na região do Equador, elas estão em equilíbrio, mantendo o clima e a vida em nosso planeta. Se acontecer o degelo do Polo Norte e do Polo Sul, imagine, pessoal, o tamanho do desequilíbrio. Eu quero fazer alguns comentários aqui que vai contra o que vocês estão assistindo na televisão por aí. Todo mundo está dizendo, e é comum a gente escutar isso, que se derreter o gelo do norte e do sul, os oceanos vão se encher. Portanto, as áreas litorâneas, né, o litoral dos Estados Unidos, o litoral do Brasil, o litoral do Chile, aquelas cidades que estão ali próximas vão ser alagadas. Concordo, existe essa possibilidade. Não por causa do gelo do Polo Norte, tá bom? Porque o gelo do Polo Norte, como eu disse para vocês, está sobre a água, então não tem acréscimo nenhum. O gelo do Polo Sul, sim, pode dar um acréscimo, tá bom? Então, aumenta o mar, mas é claro que não é só por causa disso. Se existir calor, a água, você sabe que a água tem uma propriedade, você vê isso em física, interessante. Quando ela congela, ela aumenta de tamanho. Congelou, ela não se retrai como os outros materiais. A água aumenta de tamanho. Tanto é que se você deixar uma garrafa de refrigerante no congelador, o que vai acontecer? Ela vai estourar. Por quê? O gelo se expandiu e o vidro se contraiu. Mas a água, se for aquecida, ela pode se dilatar também. Mas existe alguns pensadores que dizem assim, ó, se derreter do sul e do norte o gelo, o mar vai enxugar. Como assim? Por que o mar vai diminuir? É interessante esse pensamento. Veja, se existir calor para derreter, vou colocá-lo aqui, esses dois polos, imagine o calor que vai existir neste ponto, pessoal. Certo? Imagine o calor que vai existir nesse ponto. Quanta